Atos 4,36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse o Pedro: Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando os moços, cobriram o corpo e, levando, sepultaram. Quase 3 horas depois, repita comigo, quase 3 horas depois, 1, 2, 3, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultar o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Você pode dar um glória a Deus? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Uma vez eu estava lendo um livro e o autor disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E tem coisas que ela impregna em você e ela se torna um hábito. Eu acho um bom hábito para você ter. O autor do livro falava assim: quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia contra você. Procura ver o que os personagens passaram, o que eles fizeram. E se você ler contra você, vai ter uma coisa muito boa. Porque quando os personagens errarem, ao invés de você ficar julgando muitos personagens, você vai olhar para dentro de você. E você vai ver, eu vou falar do Ananias, que eu e você somos feitos do mesmo material que o Ananias. Carne e osso, sofremos tentações, somos casados, solteiros, não importa. Então, quando eu leio esse texto, eu penso numa coisa: sábio é quem aprende com seus próprios erros. E mais sábio ainda é quem aprende com os erros dos outros. Então, quando eu olho para esse texto, eu vou dizer como é que eu estou aqui. Minha esposa sabe, eu estou com muito temor, muito tremor e muito amor. Muito temor, muito tremor e muito amor. Quando eu estou pregando para você, eu vou falar algumas coisas a respeito de Ananias. Eu estou com um espelho aqui olhando para mim. Então eu estou pregando para mim, para que os erros que esse homem cometeu, eu não venha cometer, e que o Espírito Santo de Deus possa me dar livramento nesta manhã. A Bíblia, irmãos, ela é recheada de textos, você vai concordar comigo, fortíssimos. De Gênesis a Apocalipse, tem texto que dá temor na gente. Mas eu confesso para você que esse texto aqui, de Atos capítulo 5, é um dos textos que mais me causa temor. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo um casal sendo fulminado aos pés dos apóstolos,
Se você me vê falando de igreja, aqui não está um templo, mas quando está aos pés dos apóstolos, eu vou chamar de igreja para a gente entender. Um casal de discípulos, de crentes, que pertenciam a uma comunidade de cristãos. E eles não estão entrando com algo sujo na igreja, eles estão entrando com uma oferta. E eles são fulminados aos pés dos apóstolos. E me dá temor, porque não é Antigo Testamento. Não é lei. Não é olho por olho, dente por dente. É Novo Testamento. É nova aliança. É graça de Jesus. As portas da graça estão abertas para me perdoar, para me alcançar. Aqui não é olho por olho e não é dente por dente. Aqui é vá e não peques mais. Aqui Jesus já nasceu, já morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai, está intercedendo por mim, por ti, por Ananias e por Safira, mas eles são fulminados dentro da igreja. Me causa temor isso aqui. Alguém disse que o Senhor permitiu que isso aqui fosse escrito logo no início, no nascedouro da igreja, para mostrar para mim e para você, logo no início, no nascedouro da igreja, que o padrão da igreja de Cristo não é medido por baixo, mas é medido por cima. O padrão comportamental da igreja de Cristo é de caráter, é de integridade e de santidade. Alguém disse, se você quiser saber como Deus trata a sua igreja, como Ele a ama e como Ele quer ela santa, é só você olhar para o início da igreja. Teve juízo no início da igreja. Juízo. E se você reparou no texto, alguma coisa que me chama a atenção. É o verso 7. Menos de 3 horas. Ananias é fulminado. Menos de 3 horas. O autor não fala nem que foi mais de 3 horas. Menos de 3 horas. O Ananias e a Safira são fulminados. Você já reparou que para a gente construir coisas na nossa vida, a gente demora muito tempo? Eu tenho mais de 30 anos de casado. Pastor, por que o senhor não fala o ano certinho? Porque eu me esqueço. Eu tenho mais de 30 anos de casado. Quanto tempo demorou? Quantas dores? Quantas lágrimas? Quanto tempo de trabalho? Teve que comprar máquina de lavar, geladeira, pagar aluguel, orar para Deus nos dar umas coisas, uma casa própria. Trabalho com a sogra, trabalho com meu pai, trabalho com o filho. A gente demora para construir, mas para destruir, 2 minutos de prazer, cai tudo. 2 minutos de prazer, a tua família vai por água abaixo. Uma palavra fora de contexto, maldita, com ódio, com ira, para um amigo de 30 anos, acaba a amizade. É muito pouco tempo para destruir tudo, irmãos. Em pouco tempo, presta atenção, Ananias perde o que ele perde o campo, perde o dinheiro, perde o casamento, perde o seu nome, perde a sua honra, perde a sua vida, e tudo indica que eu não coloco ninguém no inferno e ninguém no céu. Tudo indica que ele perde a sua salvação. Foi fulminado dentro da igreja. Para perder, para construir, é muito tempo. Mas para terminar tudo, é pouco tempo. Guarda o que você tem,
valoriza a tua família, valoriza o teu ministério, e que ele seja a bênção, e o que se cumpra o que está na Bíblia, que é melhor o final das coisas do que o começo. Aí eu queria, junto com você, irmãos, pedir permissão. Eu gosto de fazer isso, eu aprendi isso com um autor americano que eu gosto muito, Max Lucado. Quem já leu o livro do Max Lucado, ele entra nas histórias e ele começa a conversar com os autores, né? Então eu queria pedir tua permissão. Eu entrei nessa história aqui e já sei o final dessa história. E eu me deparei com Ananias. E eu sei o que vai acontecer com a vida dele. Daqui a pouco ele vai ser fulminado. E eu, como um homem de Deus, um cristão em Cristo Jesus, eu preciso fazer alguns alertas para o Ananias. E quando eu estiver dando conselhos aqui para Ananias, eu estou sendo usado pelo Senhor, tanto para me aconselhar em amor, quanto para te aconselhar também, para que o que aconteceu com esse casal seja repreendido na nossa vida. Eu falaria com Ananias assim: ô Ananias, muito cuidado com as vozes que você está ouvindo. No verso 3, o Pedro é cirúrgico. Ele fala assim para o Ananias: Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração? Por que você mentiu, Ananias, para o Espírito Santo? E por que você guardou parte da herança? Eu quero aqui abrir um parênteses. A minha esposa me deu uma cutucada, dificilmente ela faz isso, cutucada ela dá, mas dificilmente ela fala o que ela falou. Quando você for pregar de novo, que eu já falei essa mensagem no começo, fala que não tem muito a ver com oferta, não, e dízimo, porque o pessoal vai achar que você está falando sobre oferta e dízimo. Tá bom, meu amor, tá? Não tem... Não tem a ver com oferta e dízimo. Tem a ver com caráter, integridade e santidade. Ananias, por que você foi dar ouvido à voz do diabo? Eu gosto dessa palavra do Pedro. Porque o Pedro, ele poderia ter dito assim: Ananias, sim, seu Pedro, chama lá o diabo, que eu vou dar uma moca no diabo e vou repreender ele, porque ele foi um infeliz, um maldito. Tá, Ananias, e você é um pobre, coitadinho, Ananias, senta aqui, ai, espera um pouquinho aí, que eu vou dar uma reprimenda no diabo. O Pedro não dá uma palavra para o diabo, porque o diabo, quem vai tratar dele é Jesus. Mas o Pedro fala com Ananias: porque você foi dar ouvido? Eu sei porque você foi dar ouvido, Ananias, porque você gostou da proposta que o diabo te fez. E a culpa é sua, Ananias, porque faz pouco tempo alguém morreu, ressuscitou, liberou o Espírito e nos deu autoridade para falar: não, Satanás, eu não vou ouvir a tua voz. Eu já discerni, eu já te achei aqui no meu ouvido, Satanás. Isso tira desculpa, irmãos. Sabe por que eu errei? Foi o diabo. Sabe por que eu adulterei? Foi o Satanás. Que ele é ruim, a gente sabe, irmãos. Mas está na hora de Davi Martins começar a assumir os seus erros. Deixa eu pegar alguém aqui. Eu peguei o pastor Augusto no começo. Posso te pegar, por favor? Posso, né? Está tudo bem entre a gente, tá? Que a gente dá um exemplo assim: oh, será, né?
Falei algo ruim para o santo varão saxofonista. Errei com ele. Foi mal. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem gente que acha que a igreja é o céu. A igreja não é o céu. A igreja é a porta do céu. Sabe quando que a igreja começou a ter problema? Pergunta para mim, quando? Quando você entrou aqui. Igreja é a arca de Noé. Igreja tem os seus odores, mas vai me levar para o perfume de Cristo. Igreja tem vaca, tem marreco, tem rinoceronte, tem jacaré, tem crocodilo, tem auau, tem gatinho, tem tudo, mas lá fora tem tubarão. Mata. Então, quando você for falar assim, aquela igreja está cheia de problemas, mas vai ter problema. Se converter, gente, hoje, irmãos, uma vez eu fiz uma evangelização, ali na Praça Seca, eu era pastor de uma igreja ali, a igreja estava, graças a Deus, estava fluindo bem, eu fui fazer uma evangelização, e nós ganhamos pessoas para Jesus, eu fiquei tão feliz, quando foi semana que vem, meu gabinete estava lotado, irmãos, era um pior do que o outro que a gente ganhou para Jesus, pronto, acabou de estar tudo arrumadinho, tinha problema de novo, mas vai ser assim até o fim. Tive um problema com ele, falei mal com ele, não soube falar direito, e causou uma encrenca entre a gente. Aí ele, que é mais santo do que eu, coração quebrantado, veio me pedir perdão. Eu não te perdoei. Eu já estou errado, que eu preciso me perdoar. Meu coração e o teu precisa ser contrito e quebrantado, irmãos. Não tem essa de ficar com o coração enrijecido a vida toda. Aí, eu não perdoei. Nasceram pessoas. Abriu-se uma IPAM maior. Abriu-se congregação da IPAM. Tem outro shopping ali. Pessoas morreram, pessoas viveram. Morreram pessoas. E trocou o presidente da República. E aconteceram tantas coisas. Se passaram 10 anos. E eu encontrei o Danilo de novo. E ele me pede perdão de novo. Aí eu perdoo. 10 anos se passaram. Aí eu coloco lá no meu feed no Instagram. Eu e o pastor Danilo. A gente se abraça, se beija, faz um carinho. Eu e o pastor Danilo. E embaixo, a primeira frase. Satanás foi derrotado. Que Satanás foi derrotado? Depois de 10 anos, Satanás foi derrotado. Mas eu que tive o meu coração duro, não era para esperar 10 anos. Pedro está dizendo para mim, ô Davi, por que você permitiu? Para mim, Ananias ouviu algumas vozes. Não pensa você, irmãos, que quando a gente fala do diabo, ele vai se apresentar com chifre, né? Todo vermelho, com rabinho assim grande, com aquela voz irritante. Não. Vozes, percepções, sentimentos. Ele se apresentou para Eva lá no Éden, a árvore boa para comer, agradável aos olhos, e boa para entendimento, mas foi da expulsão do jardim. Quem sabe o diabo falou assim para Ananias, Ananias, vai que vai dar certo. Ananias, vai porque eu estou nesse negócio e afinal, Ananias, não é uma mentirona. É uma mentirinha. Se o Pedro perguntar, você vendeu? Vendi. Cadê o dinheiro? Está aqui. A tua mulher sabe? Ele fez tudo certinho. Minha mulher sabe, eu falei com ela, com a Safira. Deixa eu abrir aqui um adendo da Safira. Né? Porque antes dele ir para o Pedro, ele faz uma escala.
o avião na Safira. Ah, se a Safira fosse a minha Gina, o Ananias não teria morrido. Por quê, pastor? Porque a maioria das vezes a Gina discorda de mim. Sabe o que a Gina ia fazer se fosse a Safira? É o quê? Não. Você vai mentir para o Pedro, o apóstolo, aquele que revela tudo? Você vai levar dinheiro limpo, que a gente trabalhou, comprou, vendeu, para transformar em sujo? Se ajoelha, que eu vou repreender esse demônio agora. Nem toda união é de Deus, irmãos. Antes eu preciso me unir com Cristo para unir com alguma coisa. Eu louvo a Deus quantas vezes eu ia errar, ia quebrar a cara. Só que aí tem um outro lado, deixa eu falar um pouquinho de mim também, que eu já elogiei muito ela. Eu tenho um outro lado que eu preciso ouvir. Fale o que você quiser. Não tenha nada na tua boca travado. Fala, mulher. Às vezes tem um ódio, mas eu amo ter esse ódio. Porque eu sei que é para o meu bem. Vai o Ananias. Só tem uma mentirinha. E Ananias caiu nessa mentirinha. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Ananias, vai. Eu vou te ensinar com essa atitude, Ananias, que dá para servir a dois senhores. Olha só, eu estou dando aqui o valor para a gente entender, a Bíblia não fala de valor, 400 mil, tá? Você vendeu a casa por 400, segura 200 e leva 200 aos pés dos apóstolos. Você serve ao apóstolo, você serve à igreja, você serve a Deus, mas você tem algo escondido aqui que você também está me servindo. Que proposta, irmãos! Que proposta maravilhosa para a gente ser gospel nos dias de hoje. Eu posso servir a dois senhores. Para o diabo você pode servir a dois senhores. Mas Deus aqui está dizendo para Ananias e para mim, que se Deus não for número 1, vice, ele não vai ser. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Talvez o Ananias, o diabo tenha falado, Ananias, pensa nas vantagens. Tem muita vantagem. Você vai agradar ao profeta, você vai agradar ao pastor, e você vai agradar. Tem vantagem. Eu não sei quais foram as coisas que o diabo falou com Ananias, mas eu só sei de uma coisa: ele foi engodado. E eu quero repreender nesta manhã todo o engodo, toda a voz do adversário que de maneira sorrateira está entrando na nossa vida com alguma proposta. E eu confesso, tem coisas que são fáceis, mas eu confesso, tem coisa que eu tenho uma luta contra a carne. Paulo disse: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero isso eu não faço. Mas eu vim te lembrar que o Senhor te deu autoridade no Espírito Santo para recusar todas as propostas. Pastor, como é que eu faço para discernir? Eu gosto de ser muito sincero quando eu prego, irmãos. Tem hora que é tão fácil discernir a voz de Deus. É Deus que está falando. Pronto, para eu pregar essa mensagem aqui, eu lutei a semana toda. Lutei.
Senhor, é isso mesmo, Senhor, oh meu Deus do céu, me livra dessa mensagem. Oh Senhor, é do meu coração. Não, Senhor, como é que eu passo isso? Oh meu Pai, ai meu Deus, tem hora que é difícil, tem hora que é fácil. Tem hora que só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Mas eu daria 2 dicas para Ananias, para ele discernir que é o diabo. Ananias, era só você examinar as intenções do coração. Se você lê o texto comigo e prestou atenção, Barnabé, ele faz uma oferta. Ele vende um campo e pega tudo e leva até os pés dos apóstolos. E isso aqui não era doutrina, era um costume da igreja. Até Pedro falou, né? Você vendeu, era teu, não precisava trazer nada, irmão. Mas já que você trouxe, fala a verdade. E o Ananias, ele vê o Pedro fazendo isso. Ele vê o Barnabé fazendo isso. Aí sabe o que acontece com Ananias? Ele não está preocupado em ser um abençoador da igreja. Ele está preocupado em competir com aquilo que o Barnabé fez. O Barnabé faz. Todo mundo elogiou. Todo mundo honrou o Barnabé. Se eu for pelo mesmo caminho, mesmo que mentindo, a honra de Barnabé também pode ser minha. Mas o que ele estava fazendo, Deus vê o seu coração. E Deus vê que Ananias não está sendo sincero, ele quer competir. Deixa eu te falar. Não sei se era para anunciar, ô Isaac, tá? Mas se eu falar que você não concordar, não faz nada com a tal cabeça, só me fala depois para não ficar sem graça. Mas à noite é você que está pregando, vai dar o testemunho. Vem à noite, 19 horas, tá? Hoje eu estou pregando pela manhã. À noite eu não poderia estar, já falei com o pastor que eu estou pregando em outro lugar. Mas se eu estivesse aqui à noite, eu estaria sentado nas primeiras fileiras e faria assim: vai, Isaac, vai. Eu não sou crítico, eu sou torcedor. Vai, Isaac. De manhã só 20 deram glória na minha mensagem. Que à noite esse lugar seja cheio de Deus. O Espírito Santo venha transbordar. Quando o pastor Danilo subir, que Deus tome esse homem, que seja cheio de poder, porque eu não quero competir, eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu daria um conselho para Ananias, de vez em quando, Ananias, pergunta para Deus: Senhor, examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, eu não sei você, a gente tem que se examinar todo o tempo. Eu tenho um amigaço meu da Igreja Batista, pastor Manu Mesa Barba, vice-presidente dos Batistas do Brasil. Uma vez alguém perguntou para ele assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Estou falando que eu concordo totalmente com a resposta dele, não, mas vale para uma reflexão. Pastor Manu, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele: simples, porque não existem pessoas boas. Nós somos maus. Nosso pensamento é ruim. Você já percebeu quanta coisa, irmãos, durante o dia passa na tua cabeça? E a gente fala: Senhor, me examina. Por que eu estou subindo nesse púlpito para pregar? Será que é para eu fazer a próxima agenda? Será que é para que gostem de mim? Será que para que saibam que a igreja ganhou mais um pregador? Deus me guarda, que Deus te guarde, que o Espírito Santo possa nesta manhã fazer
uma varredura no seu coração e possa nos perdoar, irmãos. Ananias quer fazer o que Barnabé faz, mas não quer pagar o preço que ele pagou. Barnabé deu tudo. Ananias ofertou mentira. Eu falaria para Ananias: Ananias, você quer identificar a voz do diabo? A voz do diabo, sempre. Diga comigo, sempre. Vai quebrar um princípio espiritual. Sempre. Sempre. Vai, Davi. Afinal, você é solteiro. É só uma transa rapidinho. Ninguém vai te pegar no motel. Vai. Quebrou um princípio. Vai, Davi. A tua mulher não pode saber. Teu marido não pode saber. Se tiver algo obscuro na trama, é voz do diabo. Se tiver algum segredo que ninguém pode saber, se tiver algum erro, existem pessoas que fazem cada pergunta absurda da Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela não tem resposta para tudo, mas ela tem princípio para tudo. Todos os princípios estão aqui. Será que está certo o que está vindo no meu ouvido? Vai ler a Bíblia. Deus vai falar com você. Lembra do que os pastores já pregaram. Para quem te deu aula, o princípio está errado. E qual é o princípio aqui? Esconde uma parte na tua casa e não conta tudo para o Pedro. Era para o Ananias na hora. Para trás de mim, Satanás. Eu falei no primeiro culto, vou repetir aqui. Cada um tem umas esquisitices, né? Às vezes a gente fala assim, fulano é esquisito, tu é esquisito também. Tu só não fala que é esquisito, eu falo que eu sou esquisito. Eu faço algumas orações com Deus, eu falo assim, Senhor, o senhor quer me dar esse teclado? Faz tudo certinho. Como se Deus não fizesse, né? Mas deixa, é o meu jeito de esquisito. Depois você me conta o teu. Faz tudo certinho. Porque se tiver algum engano, e for uma bênção que o Senhor quiser me dar, eu vou perder a bênção. Eu perco a bênção. Mas eu não perco a minha salvação. Eu perco, abre aspas, fecha aspas, a suposta bênção. Mas eu não perco a minha autoridade com Jesus. Eu não perco a minha comunhão com o Espírito Santo. Se tiver algum princípio que venha fugir da presença de Deus, eu vou dizer, sai, Satanás, é com autoridade, sai, Satanás, divorcia, está repreendido, Satanás, não perdoa, está repreendido da minha vida, Satanás. Deus está te dando autoridade nesta manhã para dizer não, meu irmão. O Ananias, por que você está dando ouvido a essas vozes? Ananias, cuidado. Deus já viu tudo. Deus já sabe de tudo. Eu não sei como a gente pensa que a gente pode enganar Deus. Né? Deus já viu tudo. Eu louvo a Deus porque lá na igreja tem um profetaço chamado Pedro. O homem está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Só faltou revelar o CPF do Pedro, do Ananias. Deus revela que Ananias está chegando. Deus revela que ele vendeu o campo. Revela que a mulher dele sabia.
revela que ele escondeu um dinheiro, e ainda fala que ele vai morrer. Ainda manda os coveiros aparecer para sepultar. Juízo. Deus sabe de tudo. Eu queria te lembrar que talvez aqui nesta manhã não se levante um profeta. Não se levante alguém dizendo assim diz o Senhor. Deixa eu abrir aqui um parêntese, que eu sou penteca, como você. Ah, que saudade dos profetas, que não só profetizavam coisas boas. Fecha aspas. Eu me lembro de vários profetas. Assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era crente tradicional. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, quem nunca comeu mel quando come sinambuja, né, irmão? Eu ia para monte direto. Quantas lapadas eu levei dos profetas. De cada 10 lapadas, umas 8 eu estava precisando apanhar. 2 eles exageraram. Mas umas 8. Davi, assim te diz o Senhor, eu já me tremia todo. Sabe, irmãos, talvez nessa manhã não se levante um profeta, mas tem um aqui, que eu não estou vendo ele. Ele é o dono da igreja. Seus olhos têm, é como chama de fogo. Nada há em oculto que não seja revelado. Daniel disse para o homem, olha, ele revela o oculto e o escondido, e com ele mora a luz. Ananias, cuidado, não brinca com Pedro, porque Deus vai mostrar tudo. Deus vai mostrar o local, o lugar onde foi, o que você fez, o que você falou, o que você não fez. Salmo 139 diz isso, que salmo lindo, não é? Tu conheces o meu deitar, o meu assentar, tu me entendes, conhece a minha palavra, sem que eu nada fale da minha boca. Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer ao mais profundo do abismo, aí tu estás também. Deixa eu abrir aqui um outro parênteses, eu vou fechar, e tem o tempo aqui. Faz 2 anos eu estava passando um perrengue muito grande. Eu precisava de uma resposta de Deus. Eu fui lá em Brasília, fui pregar em Brasília. Fui para longe, eu falei com a minha esposa, filha, deixa eu ir sozinho. Preciso preciso sair, ficar 5 dias fora. Você deixa, pode ir. Aí encontrei um amigo e desabafei a minha vida para ele, numa praça. Eu e ele. Eu não estava vestido de crente, tá? Não estava vestido de crente, mas eu não estava com o Salmo 117, Salmo 119, uma bermuda grande. Chinelo, camiseta, normal, sem Bíblia. Eu não sei quem conhece lá em Brasília, a Assembleia de Deus Baleia. Quem conhece? Aí, uma assembleia grande, né? Tipo uma baleia mesmo, fizeram tipo uma baleia. E ali um ponto turístico. Ela pertence, acho que à Assembleia de Deus de Madureira, lá em Brasília. Ali tem reuniões dos assembleanos, né? Aquela coisa bonita. Aí ele falou comigo, tá bom, já desabafou, já falou tudo. Ele está precisando de uma resposta, mas eu não sei o que falar. Vamos visitar a Assembleia de Deus Baleia? Rapaz, como é que eu estou, rapaz? Aí ele, não, ela é ponto turístico, tu não fala que é crente. Aí eu entrei, Baleia, olha a Assembleia de Deus Baleia, olha que bonito, Assembleia de Deus Baleia. E eu fiquei, por que é baleia? Por que é baleia? Eu não sabia por que é a Assembleia de Deus Baleia. Aí eu entrei, não dei a paz do Senhor para ninguém, tinha um porteiro, só o porteiro deixou a gente entrar. Quando eu estou saindo, eu fui procurar o porteiro. Seu porteiro, por que a Assembleia de Deus Baleia? Aí ele, simples, diz a história que aqui você entra igual a Jonas, todo perdido, e você sai todo encaminhado
Por isso que é baleia. Calma, mas você não veio saber o porquê é baleia. Você veio aqui, homem, para Deus falar isto e mais isso. Não foi aquela revelação. Você está com dor na coluna? Você está com problema financeiro? Não. Foi lá. E o outro chorava mais do que eu. E eu não chorei, eu não quis me emocionar, porque eu fiquei assim olhando para o profeta. Só para dar mais ênfase, né? Para eu não ficar... Aí ele, acertei. Eu fiquei assim. Quando ele deu... A minha graça e a minha paz eu te deixo. Aí eu... falou tudo. Saí com uma resposta. Fui fazer um sepultamento no Jardim da Saudade, aquele que tem ali na Baixada. Mesquita, Ney Lopes. Depois você decide aí. Aí eu fui lá. Que Deus leve em paz o nosso irmão querido, papapá. Aí tinham 3 pastores de uma igreja bem pequititita que eu não conhecia. Eu fiz o sepultamento e acabei, aquela coisa toda. Aí os 3 pastores, meu irmão, a gente queria conversar com você, lá debaixo daquela árvore lá. Eu falei, Jesus, eu estou sem oferta. Falei mesmo, pensei, estou sem oferta para dar, esses irmãos estão vendo. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei, eles falaram assim, tudo aquilo que já te disseram vai acontecer. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março e abril. Vai acontecer. Eu tenho uma novidade para falar. Lá em Brasília, lá em Mesquita, aqui na Barra da Tijuca, lá no Oiapoque, lá no Chuí, lá no mais alto, lá no mais baixo, Ele revela o oculto e escondido, Ananias. Ananias, sai daí, vai ser revelado, Ananias. Aí você talvez pergunte, irmãos, pastor, te deixei mal, e estou mal também. Eu preciso te dar uma saída, e dar uma saída para mim também, porque às vezes a gente é engodado, e tem hora que a gente entra num caminho, que a gente vai, e a gente, já que eu já fui até aqui, como é que eu volto para consertar isso tudo? Não tem conserto. Aí, já que a gente errou, um abismo vai chamando o outro. Já que eu beijei, eu completo. Já que eu peguei o dinheiro, eu recebo a segunda parte. Já que eu menti, eu tenho que ter outra mentira para melhorar a mentira que eu falei. Eu tenho uma saída. O que confessa os seus pecados e deixa, vai alcançar misericórdia. Você não tem noção que é a misericórdia de Deus. Você não tem. Você sabe a diferença de graça para misericórdia? Simples. Não precisa ler nenhum livro teológico para isso aqui que eu vou explicar. Graça é Deus te dar o que você não merece. Você não merecia a salvação e Deus te deu. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Você merecia o inferno e Deus não vai te dar. Misericórdia é isso. Quem confessa os seus pecados vai alcançar misericórdia. Ananias, opa, só um minutinho. Volta para casa. Conversa com a Safira. Safira, eu encontrei o pastor Davi Martins da IPAN no caminho. Ele falou comigo para eu devolver o dinheiro. Vamos pedir perdão, Safira, porque Deus vai ter misericórdia de nós. Mas o homem que vendeu, vamos
falar com ele. Mas pastor, é difícil. O alcançar misericórdia é Deus arrumar a tragédia que você fez. Jesus tem esse poder. E quem está falando aqui, irmãos, é testemunha disso. Já teve situações da minha vida que eu falei, acabou. Mas eu dobrei os meus joelhos, pedi perdão a Deus, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Agora eu olho para trás e vejo, Jesus arrumou tudo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar o nome de Jesus. Sabe o que o Senhor tem me colocado no meu coração essa semana toda, irmãos? Que está interrompido o ministério dos coveiros. Você não vai ser fulminado nem enterrado. Está se levantando. Não ministério de morte. A nomenclatura aqui é igreja, não é cemitério. Mas está se levantando a igreja dos nascidos de novo. Eu não vou enterrar ninguém. Vai ter nascedouro na casa do Senhor. O ministério da obstetrícia, da ginecologia e da pediatria. E não do coveiro. Não vai se perder ninguém. Para terminar, eu fico pensando na tristeza dos pastores quando perdem alguém para o pecado. Dá para imaginar Pedro chegando em casa e alguém falando assim: quantos se converteram? Quantos para o batistério? Aí Pedro: perdi 2. Ao invés de batistério, teve cemitério. Você já imaginou o clima no sepultamento do Ananias e da Safira? Eu queria falar desse. Ele foi um grande. Não vai ter escândalo. Jesus hoje está te dando livramento. Jesus hoje está interrompendo o pastor. O círculo, o caminho do erro. Jesus hoje está quebrando esse dado inflamado de Satanás. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda voz contrária, toda audição será tua. Troca o meu ouvido nesta noite. Ô diabo, eu já discerni a tua voz. Está repreendido, eu estou ouvindo hoje, agora, a voz doce, a voz como de muitas águas, a voz do meu mestre dizendo: volta, filho, volta, filha. Está lá o diabo me esperando de braços abertos. Anda mais um pouco, Ananias. Vem, Ananias. Está tudo sob controle, Ananias. E lá do outro lado está dizendo: volta, filho. Mas as minhas mãos estão sujas. Estava, filho, volta, filho. Aí eu te recebo de novo. Nós repreendemos hoje toda potestade contrária, todo intento de Satanás está caindo por terra. Não vai ter divórcio, não vai ter adultério, não vai ter propina, não vai ter roubo, não vai ter mentira. Há livramento de Deus nesta manhã.
Aleluia. Aleluia. Pai, nesse momento nós colocamos o nosso coração diante de Ti e pedimos: sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Revela a nós todo o caminho tortuoso. Revela a nós todo o caminho que não Te agrada, Senhor. Revela a nós toda a atitude que não tem tirado o sorriso do Teu rosto, Senhor. Que possamos viver uma vida de integridade, de santidade, Senhor. Que possamos viver uma vida segundo o caráter de Jesus, uma vida que honre, Senhor, os princípios do Evangelho. Pai, que não possamos viver em escândalo, Senhor, mas pelo contrário, que a nossa vida seja uma vida de inspiração para os que estão lá fora, Senhor. Guarde as famílias, Senhor, da Tua igreja. Guarde os casamentos, Senhor, e nos livre, Senhor, de pisar em lugares que não Te agradam, Senhor. Que a Tua igreja possa viver o bom testemunho aqui na terra. Por onde passarmos, que possamos carregar, Senhor, o bom testemunho dos céus. Assim como mandou Jesus, que a Tua igreja possa andar também, Senhor. Livre-nos do escândalo, livre-nos do pecado, Senhor. E que mais uma vez possamos dar o bom testemunho e através disso exalar o bom perfume de Jesus na nossa sociedade. Esse é o nosso pedido no santo nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.